Então, muito tempo depois, volto, eu ainda existo. Eu sei, estou em débito. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, eu estou a pedir desculpas, porque eu ando sendo uma pessoa que aparece muito pouco aqui neste canal do YouTube, né. Mas eu vou me redimir e vou me redimir da melhor forma possível, na minha concepção, talvez não seja para todos, tá, mas na minha concepção é a melhor forma possível. Eu vou ler e comentar e discutir lei, que eu acho que é o que eu faço de melhor, né, e é o que a gente mais faz aqui nesse canal, não da forma como eu gostaria o tempo todo, mas é o que temos. Bom, hoje salvei em PDF, porque daí eu posso, ir lendo melhor, né. Lembrando que é o meu canal do YouTube, né, e o canal do YouTube se chama Papo de Professor e Outras Histórias, então assim, sou professora de educação especial há mais de 10 anos e vou trazer minha perspectiva, meu ponto de vista, minha análise, quando eu leio essa lei. E tá tudo certo se tiverem uma opinião diferente da minha, porque é sobre isso, tá. Eu tô na rua, então talvez tenha ruídos externos. Peço desculpas se o som não estiver o mais confortável possível. Esse aqui é o decreto 12.773, de 8 de dezembro de 2025, tá. Eu sei que temos outros que vieram depois, mas eu vou ler esse aqui, por quê? Porque este decreto altera o decreto 12.686, que saiu em 20 de outubro. Então assim, gente, estudar lei no Brasil, sendo um negócio assim, ó, é mais emocionante talvez até do que outras programações que a gente acha que tem emoção e que as coisas mudam muito rápido, não, 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 legislação no Brasil, ainda mais quando se trata de educação especial, oh meu Deus, cada dia é uma história nova. Então, o que que acontece? Lá em 20 de outubro, tá aqui bonitinha a data, ó, em 20 de outubro de 2025, foi então aprovado o decreto 12.686, que era o decreto que instituía a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e instituía também a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Houve uma grande mobilização de muitos, eu vou chamar de grupos, para não, né, questionando esse decreto, porque ele trazia termos, assim, que a comunidade acadêmica, de certa forma, lutava muito, o capacitismo e outras coisas que apareciam ali, mas o ponto onde as pessoas mais se pegaram, no decreto 12.686, foi a questão das escolas especiais, porque na forma como estava escrito o texto, ele dava a entender que a educação básica acontece unicamente em escolas de ensino regular e tirando e brigando aquela guerra com o preferencialmente. Vamos ler o que mudou, porque tem gente que talvez ainda está usando o 12.686 e ele teve essa alteração em função, né, do 12.773. Eu sei, é confuso. Então, o presidente da República, né, no uso das suas atribuições, do direito dele, então, ele vai alterar esse decreto 12.686, tendo em vista, então, né, a Constituição, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, e que foi promulgada no Brasil, posteriormente, além de todas as outras legislações, como a LDB e as outras leis. Então, o que que decreta? Artigo 1º. O decreto número 12.686, de 20 de outubro de 2025, passa a vigorar, ou seja, ele está vigorando. Porém, com as seguintes alterações. O artigo 1º foi todo suprimido, aí nós temos a alteração aqui, parágrafo 3º. A garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes que são público da educação especial tenham o direito a serem incluídos em classes e escolas comuns com o apoio necessário à sua participação, permanência e aprendizagem. Volta lá. Sabe aquela história do público-alvo da educação especial? Olha aqui, vocês podem, quem escreve artigo, quem escreve TCC aí, né, pode escrever tranquilamente o público da educação especial, porque este decreto já não está usando mais o alvo.
tá? Já temos aqui um aspecto positivo, porque eu vinha há bastante tempo brigando com essa história de público-alvo. E eu dizia, querem que seja um alvo? Não tem problema. Eu quero que o aluno público-alvo da educação infantil, o aluno público-alvo da EJA, o aluno público-alvo da escola indígena, entende? Eu comecei a brigar muito com essa história do alvo. Por que só a educação especial tem um alvo? Que tem o alvo em todos, então, ou que não tenha nenhum, né? Então, posto isso, é um aspecto positivo. Sistema educacional geral é como o sistema de educação no Brasil se organiza, né? Então, aqui ele vai assegurar. Isso aqui coaduna com as legislações anteriores que falam a respeito do direito de vaga, de que as instituições e redes de ensino não podem negar nenhuma vaga. Então, tem o direito de ser, lembra que é o direito, não é a obrigação, tem o direito de ser incluído. Ou seja, se não for incluído numa classe ou escola comum, ele pode continuar frequentando uma classe ou escola especial, tá? E aí, a participação, permanência e aprendizagem é o que nos pega, porque muitas vezes só estar matriculado não significa participação, não significa permanência e muito menos aprendizagem. Então, quando muitas pessoas diziam assim, pode matricular, mas esse ali não vai aprender, ele vem só para socializar. Não, a gente vai ter que dar um jeito dele aprender, porque nós temos aqui que ele tem que ter participação, ou seja, não adianta ele estar matriculado e ficar fazendo só E, ficar só na sala de recursos, sem ter participação com a classe e a escola comum. Ele tem que ter permanência, porque muitas vezes eles evadem, né? E nós temos aqui a aprendizagem, tá? Então, temos que buscar a aprendizagem. Artigo 2º sai, fica então os incisos. A garantia de acessibilidade e o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias que assegurem o direito à educação e ao público da educação especial. Não tem o alvo de novo, né? Então, garantia de acessibilidade. E o incentivo. O incentivo é muito importante, principalmente para quem está em instituições que trabalham com pesquisa, com desenvolvimento de programas e projetos. A consolidação do trabalho intersetorial como estratégia para a educação integral ao público da educação especial. Essa parte aqui é muito boa, em um aspecto, muito preocupante em outro. Quando houve a discussão a respeito do Plano Nacional de Educação, a perspectiva médica, clínica, terapêutica, veio muito forte ali, tentando também conseguir verbas da educação para esses atendimentos. Eu diria que é a mercantilização dos laudos, né? Que talvez é um termo um pouco forte, mas esse trabalho intersetorial é importante, é necessário, porém, levanta aquela nossa preocupação de outras áreas estarem entrando na escola e transformando a escola, muitas vezes, numa mini clínica, né? Num ambiente terapêutico que muitas vezes talvez não, mas em alguns casos, muda a forma como a escola é vista, como a escola é posta, e os outros estudantes, que não o público da educação especial, acabam entrando nesse viés de uma forma que nem sempre é positiva para eles. Então, me preocupa isso no sentido da gente estar colocando em sala de aula atendente terapêutico, monitor, profissional de apoio, e fonoaudiólogo, e terapeuta, e não sei mais o quê, e psicólogo vindo para a reunião de um ou outro estudante, quando nós temos um conjunto muito grande de estudantes na escola, que não são o público da educação especial e que ficam sem assistência nenhuma. Então, me preocupa quando a gente põe lentes muito grandes. Eu gosto da ideia de que a escola é um lugar de todos, é o espaço de todos, e que todos devem ter a garantia, não o mesmo apoio, porque cada pessoa é individual, mas a garantia de apoio. O sofrimento emocional não acontece só no público da educação especial, sabe? Então eu tenho um pouco de medo disso aqui, mas está posto. Vamos ver o que vai acontecer, tá? É consolidar, não é obrigatório.
O respeito pela diversidade de estudantes com deficiências e suas especificidades do âmbito da educação. A palavra respeito, no fundo, é bonita, mas assim, a nível de lei, o que que é? O que que é o respeito? O que que, sabe? Gostaria que fosse mais específica. Eu sei que lei não é tão específica. Ó, artigo 3º. Tem uma mensagem, peraí. Tô com tela reduzidinha. Beleza, 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 beleza. Então, a diversidade, respeito. Hum, hum, enfim. Artigo 3º, articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, de novo, intersetorial. Quem faz essa articulação intersetorial na hora em que a gente implementa uma política pública? Quem são esses setores? São sociedade civil organizada, com ONGs, com sindicatos, enfim. Quem é esse setor? É o setor da saúde? Esse intersetorial é município e estado? É município, estado e rede federal? Eu não sei quem é esse intersetorial. Por isso que eu não gosto muito quando a lei é aberta, entende? Fico mais dúvida do que certeza. Oferta de educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui está a guerra posta. Uma lei não pode ferir a outra. LDB fala preferencialmente, temos aqui, então, a educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. E aí o que as pessoas não entendem é que esse educação especial que está posto aqui é a sala de recursos, é a modalidade de educação especial, entende? Não é, o que que acontece, tá? Por exemplo, a escola regular, a classe comum, ela é obrigatória para todos os estudantes. Então, ali, na classe comum, é onde estão todos. E o professor está ali e vai ter que ensinar, fazer permanência e responder pela qualidade de ensino de todos aqueles estudantes. A educação especial, ela tem que ser obrigatoriamente oferecida pelas redes de ensino, mas a família pode aderir ou não. O estudante, se for maior de idade, ele pode fazer a adesão ou não. A educação especial não é obrigatória. Tá? A matrícula na educação especial, a matrícula na sala de recursos, não é obrigatória, ela é optativa. Porém, ela pode ser ofertada, essa educação especial, essa modalidade de ensino que vai trabalhar com habilidades, estratégias, deslocamento, locomoção, acessibilidade, comunicação alternativa, alfabetização, muitas vezes em Libras, Braille, todas essas outras coisas que fazem parte do rol da educação especial, ela pode acontecer numa sala de recursos, com um professor de educação especial, ela pode acontecer num centro de educação especial, com o professor de educação especial e outros profissionais, por isso que é intersetorial, ela pode acontecer numa PAI, com uma turma de educação especial, ela pode acontecer num outro centro ou espaço e, às vezes, é um ponto delicado, mas às vezes as redes de ensino fazem núcleos, uma escola tem sala de recursos ou ali a educação especial, e os estudantes das outras escolas vão lá só para frequentar a educação especial. Mas, quando ele traz aqui que é rede regular de ensino, é no sentido que não seja em APAES, ou escolas filantrópicas, escolas comunitárias, ou outros centros, que não fiquem se criando centros, porque acaba indo para o viés muito terapêutico. Então, a ideia é que a educação especial trabalhe a acessibilidade, a comunicação, essas propostas num cunho pedagógico, dentro da escola, na rede regular de ensino. Então, enquanto esse artigo aqui se mantém, eu sei que muitas pessoas gostariam muito que fosse obrigatoriamente na rede regular de ensino, né? Mas, por exemplo, tem um viés de custo aqui, porque obrigatoriamente tem que ser oferecida educação especial. A família
tem o direito a aderir ou não, né? Só que daí, às vezes, ó, pensa, uma rede pequena, um município pequeno, uma escola que tem, sei lá, 100, cento e poucos estudantes, tá? Tem lá 4 estudantes que são público-alvo da educação especial. E aí a instituição, a rede vai montar uma sala, vai pagar um professor e daqui a pouco essas famílias não aderem. Entende? Então, a nível de custo, é complicado também, né? Eu sei que muitos acham que esse preferencialmente refere-se somente a instituições de educação especial, como a PAI, os centros Pestalozzi. Não, tá? Aqui também entra essa questão do custo da educação especial para as redes. E, claro, apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas, sem fins lucrativos especializadas e com atuação exclusiva em educação especial. Olha que bonitinho o jeito que eles escreveram, né? Que é isso aqui? É dinheiro para o Instituto Pestalozzi, para a PAI, para os núcleos de SESI, SENAC, as escolas especiais, é isso. É dinheiro público indo para instituição privada. É ruim? Não sei, não sei, não sei dizer. Eu vejo muitos estudantes que se beneficiam desses atendimentos, desse trabalho, dessas instituições, e vejo outros estudantes que poderiam estar no ensino regular, né? Mas eu ainda acho que nós deveríamos trabalhar mais juntos, sim, porque eu ainda acho que as instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com ação exclusiva em educação especial, que é jeito bonito de falar, né? Elas acabam tendo viés muito terapêutico, muito clínico, que foge um pouco daquele conceito de educação comum, de ensino regular. Então, eu gostaria muito que nós conseguíssemos ter um ensino regular com apoio, com permanência, com qualidade, com aprendizagem, né, na estrutura e necessidade que o estudante consegue realizar, e que a educação especial tivesse esse suporte, sabe? Porque quando esse estudante está numa instituição privada, de atuação exclusiva na educação especial, o ensino regular e o atendimento terapêutico, o atendimento de educação especial, se misturam um pouco. E e muito importante relatar, né, esses estudantes que ficam em escolas exclusivamente de educação especial, eles voltam, eles têm matrícula ativa e eles voltam para o ensino regular. E muitas vezes, quando eles voltam para o ensino regular, eles ficam muito perdidos. Eles sofrem muito com as rotinas, com o jeito de ser da escola comum, da escola regular. Porque lá na escola especializada, a rotina de escola, a estrutura é diferente. Então, eu penso que eles são, de certa forma, privados da nossa cultura de escola, da nossa cultura de espaço de socialização. Por mais que eu sei, algumas vezes, em algumas situações, em alguns casos, a escola gera sofrimento, a escola comum, a demanda de espaço, eu sei. Mas eu penso que a escola comum tem ritos de passagem, tem ritos sociais, que essas pessoas que ficam na educação especial, exclusiva, são privados. Então, eu acho muito importante o trabalho terapêutico, o trabalho pedagógico que a educação especial desenvolve nessas instituições, e eles atuam em casos que nós, no ensino regular, não temos estrutura, organização e equipe multidisciplinar para dar conta, né, nem tempo nem espaço, mas eu penso que o estudante, quando ele fica somente na escola inclusiva, ele perde um pouco dos nossos ritos, do contexto social. Não sei, minha percepção. Bora lá, então. A educação e a aprendizagem ao longo da vida, até os níveis e as etapas de ensino mais elevados. Então, aqui nós temos a educação ao longo da vida. Muitas pessoas dizem, tem educação especial só até os 7 anos, só até os 8 anos, 9 anos, 12 anos, sei lá. Não, é ao longo da vida, tá?
Aí entra superior, entra ensino médio, entra educação infantil, ao longo da vida. Garantir a educação básica para o público da educação especial de 0 a 17 anos de idade, asseguradas as adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Para quem está escrevendo TCC e artigo, não lembra como é que vai colocar as adaptações pedagógicas, não sei o quê, e acessibilidade, não sei das quantas, pode copiar daqui, tá? As adaptações razoáveis. Por quê? Tem adaptações que não são tão razoáveis, né? Mas, então, as adaptações razoáveis são aquelas que você pode fazer dentro da educação. De 0 a 17 anos, então a gente está dentro do contexto de educação. Artigo 4º, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão a modalidade, que eu falava, modalidade de educação especial, em seus sistemas de ensino, que poderá ser realizado por meio de parcerias e convênios em instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, tá? Conforme a LDB. Então, é preciso oferecer a educação especial, mas se for uma rede de ensino pequena ou se tiver muita dificuldade, a gente pode sim trabalhar em forma de convênio. E muitos municípios realmente organizam os convênios, porque essas instituições prestam um serviço muito importante para as famílias e para os estudantes que demandam mais. A questão é o estudante que pode, que dá conta, que consegue estar no ensino regular, que ele esteja no ensino regular, porque ele vai se beneficiar grandemente, principalmente pelo contexto social, né? Parágrafo 2º, o resultado do estudo de caso fundamentará o plano de atendimento educacional especializado e o plano educacional individualizado. Aqui a galera tá se batendo e loqueando. Por quê? Porque tem uma confusão drástica, né? E fundamental de nome de papel. Ai, e se cria uma lei, se emenda outra, e vira uma engronha. Mas vamos lá. O estudo de caso, o que que é o estudo de caso? O estudo de caso, e é legal porque ele explica. Se eu não me engano, eu não me lembro se é aqui que ele explica o estudo de caso, mas tem um desses documentos, desse 720, acho que é agora o 720, que explica o que que tem que ter no estudo de caso. E tem alguns documentos mais antigos do MEC, ali daqueles livrinhos da coleção de acessibilidade, que também tem. O estudo de caso é o que vai dizer o que que o professor de educação especial vai trabalhar nos atendimentos de educação especial no plano. Ou seja, o professor de educação especial, ele faz um documento que se chama Plano de Atendimento Educacional Especializado. Por quê? O professor de educação especial tem que ter um plano, tem que ter um planejamento, não vai estar chamando a criança para ficar jogando dado a vida toda, sem registrar, sem fazer acompanhamento, sem fazer a evolução desse estudante. Então, na educação especial, a gente não tem plano de ensino, plano de trabalho, a gente não segue código de BNCC. Não, não, não. Na educação especial, principalmente na sala de recursos, a gente tem plano de atendimento educacional especializado, que é onde a gente coloca habilidades, barreiras, o que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quanto tempo a gente tem, o que que a gente vai desenvolver, né? No ensino regular, o professor do ensino regular, o professor da sala de aula tem EPEI. Não é PDI, não é PTI, não é PITI, não é a porcaria do documento que falam aí. É PEI, Plano Educacional Individualizado. Por quê? Porque o professor do ensino regular tem lá, opa, subir o negócio, vamos subir aqui. O professor do ensino regular, ele tem um plano que é o plano que ele utiliza com todos os estudantes, né? Faz sentido? Ele tem um plano educacional. O plano educacional é tipo o plano de ensino, o plano de trabalho, cada rede usa o seu nome, que é onde o professor coloca lá, tipo a ementa da disciplina, sabe? Essa disciplina, esse é o objetivo geral da disciplina, esses aqui são os objetivos, no primeiro trimestre a gente vai trabalhar com esses conteúdos, esses códigozinhos da BNCC, tá. Como é que vai ser a avaliação, quais são as estratégias e metodologias de aula, o professor faz a ementa da sua disciplina, só que a gente chama de ementa nos cursos superiores, na educação básica, normalmente é o plano de ensino ou o plano de trabalho. Show. Tá, show. O que que acontece? Aquele estudante, vamos imaginar agora assim a nível de deficiência, tá? Eu tenho um estudante cego.
ele não vai conseguir fazer as mesmas atividades que os outros estudantes, porque ele não enxerga. Então, eu vou ter que individualizar algumas propostas para ele. Ah, na explicação, ali, na oralidade da aula, ele vai entender os conteúdos, grande parte das propostas? Talvez. Porque se o professor ficar só passando slide, lendo slide, sem dizer o que tem no slide, o aluno perdeu parte do contexto. Percebe? O professor trouxe lá uma imagem de célula. E a partir dessa imagem, ele explicou a célula. Como um aluno cego vai conseguir imaginar uma célula na cabeça dele? Não dá. Então, a gente tem que trazer um material manipulativo ou, né, em alto relevo para ele sentir ali o que seria, então, uma célula. Aí a gente pode explicar, organela, outra coisa dentro dela, núcleo, por exemplo. Então, ele vai precisar de uma estratégia individualizada. Tem coisas que não vai funcionar. A prova dele não vai ser uma prova escrita normal como dos outros, né? Nesse sentido, ele precisa de um PEI, da educação infantil até o ensino superior, todo estudante público-alvo da educação especial, a partir do momento que tiver o estudo de caso concluído, precisa ter seu PEI. Ou seja, entende? Então, quem faz o estudo de caso? A equipe pedagógica. Estudo de caso é feito pela equipe pedagógica, claro que é principalmente pelo professor de educação especial, mas a equipe pedagógica da instituição tem que estar junto ali na construção do estudo de caso. Artigo 12. Entender a diferença de PAE e PEI? E entenderam que não existe PDI e as outras coisas aí que se usam? Dito isso, vamos embora. Artigo 12. É obrigatória. Oh! Oh! Estão lendo? Vamos pintar? Adorei. Vamos pintar. Obrigatório. Eu ia gritar, mas aí vai destoar o som. É obrigatória a realização de documento individualizado de natureza pedagógica com atualização contínua, como o PAE e o PEI, que derive do estudo de caso. Aí as pessoas leram isso aqui e entenderam que PAE e PEI é a mesma coisa. Não, não. Por quê? O PAE é do profissional da educação especial. É onde se vai colocar as estratégias pedagógicas e de acessibilidade, de comunicação, de redução de barreiras que vão ser trabalhadas lá na educação especial, na sala de recursos. O PEI, quem tem que fazer, quem tem que dar conta, é o professor do ensino regular. E tudo isso deriva do quê? Estudo de caso. Então, professor da rede regular de ensino, olha bem para mim dentro dos meus olhinhos, não pode mais ter chutação de documento. Tem que ter estudo de caso. Tem que ter estudo de caso. De novo, tem que ter estudo de caso. 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 É. Ai, mas eu não sei como é que faz o estudo de caso. Eu vou gravar. Eu vou ler bonitinho. Tem documento orientador do MEC explicando como é que se faz o estudo de caso. MEC? Acho que é do MEC. Não sei. Mas eu tenho ele salvo. Vou ler. A institucionalização do PAE e do PEI compõe o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino. O que acontece? Nada nasce do nada. Tem PPP, tem regimento, tem que estar escrito lá que vai ser feito PAE e PEI. Então, para quem está atualizando documento, regimento, PPP de escola aí, PPP é projeto político-pedagógico, tem que estar explicado lá o que é PAE e o que é PEI. PEI, Plano de Atendimento Educacional Especializado da Educação Especial, PEI, Plano Educacional Individualizado do Professor do Ensino Regular. PEI e PAE têm a finalidade de orientar. O que esses dois documentos precisam fazer, né? Eles orientam o quê, meu Deus? Eles orientam, então, o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula comum. Então, o professor da sala de aula comum vai orientar o seu trabalho com o PEI e também, às vezes, o PAE, porque tem instituições onde o professor de educação especial faz ensino colaborativo.
Professor de educação especial trabalha no ensino regular também. O trabalho desenvolvido no âmbito do AE, porque é o PAE, né? Então, o que vai ser feito na sala de recursos? Atividades colaborativas no estabelecimento de ensino, aqui entra justamente o que eu falava, né, do ensino colaborativo, onde o professor da educação especial trabalha na sala de aula junto com o professor de ensino regular, com todos os estudantes, não só com os estudantes de educação especial, e as ações de articulação intersetorial. Tá? Isso tudo vai estar junto e é por isso que esse documento é tão importante. Aqui no intersetorial, às vezes entra a questão assim, ó, ter profissional de apoio, não ter, vai ter horário de fisioterapia, de fono, então isso tem que estar junto ali para a gente conseguir saber e organizar também. Tá, vamos falar do meu trabalho, por favor, com licença? O professor que atua no AE terá formação inicial que o habilite ao exercício da docência. Então, ele tem que ter uma licenciatura. Ele tem que ter licenciado, ele tem que ser docente. Formação continuada para a educação especial inclusiva, com carga horária de, no mínimo, 360 horas, nos termos do que está disposto, né, em ato. Então, 360 horas é uma especialização, certo? Então, para trabalhar na educação especial, tem que ser professor, tem que ter, né, a formação inicial para docência e tem que ter uma formação em educação especial inclusiva. Brigaram muito com isso aqui, queriam que fosse diferente, mas segue a legislação anterior e a convenção internacional. Ao profissional de apoio, e isso aqui é uma coisa nova que nós não tínhamos ainda na legislação, assim, de forma, tanto no 12.000 quanto nessa alteração aqui, o profissional de apoio escolar acontecia nas redes, mas assim, não estava posto de forma tão clara, tá? Eu amo isso aqui. Ao profissional de apoio escolar compete atuar em consonância com o PAE e com o PEI, ou seja, ele vai ter que trabalhar junto com o professor de educação especial, seguindo os objetivos e o que está posto ali que o professor de educação especial escreveu no PAE, e também, é claro, com o que o professor da sala, da disciplina, escreveu no seu PEI. Então, aí pensem comigo, né? O profissional de apoio escolar precisa ter o acesso ao estudo de caso do estudante. Sim. Então, o profissional de apoio escolar precisa ter acesso ao PAE. Sim. E, por óbvio, ele precisa ler o PEI do professor. É. Então, não dá mais para a gente tratar como se fosse um agente externo da escola e deixar eles trancadinhos só carregando criança, né? E isso me faz pensar que esse profissional de apoio escolar deveria participar das reuniões, deveria participar do conselho de classe, deveria ajudar a escrever o estudo de caso. Mas sou eu sonhando, não repare. A oferta do profissional de apoio escolar será avaliada pelo... Não, gente, vocês leram isso? O estudo de caso é que diz se o profissional de apoio escolar precisa existir ou não. Vai, pega o queixo, puxa de volta. Uhum. E independerá de resultado diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido por profissional de saúde. Não é a saúde que manda dentro da escola. Eu amo esse parágrafo segundo. Estudo de caso independe de resultado diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido por profissional de saúde. É a escola que define. É o estudo de caso. No estudo de caso, a gente vai identificar se esse estudante precisa de profissional de apoio ou não. Não adianta a família ir lá pagar a consulta particular dizendo que o estudante tem que ter profissional de apoio. Quem define é a escola. Por meio do estudo de caso, porque daí a escola também tem que saber fazer estudo de caso, né? Artigo 15, o profissional de apoio escolar terá formação inicial de, no mínimo, nível médio. Isso aqui deu-lhe uma briga, né? Uma briga. Então, tem que ter ensino médio concluído, tá? Concluído. Não é cursando ainda, tá? No mínimo, nível médio. Formação continuada com carga horária de, no mínimo, 180 horas, nos termos do ato do ministro. Então, tem que ter um termo adicional aqui para definir isso. E, se eu não me engano, é o 720. É perfeito? Não. É um sonho? É, sonhos podem se renovar e mudar, né? Mas é um começo. Temos o nome dele, temos o cargo aqui, é um começo.
fica assegurada a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, então, para trabalhar junto nessa perspectiva. Então, o Fundeb ajuda nesse ponto daquilo que a gente precisa, e esse decreto entra em vigor na sua publicação. Então, 8 de dezembro de 2025, tá? Então, o que dá para dizer disso aqui? Assustados? Preocupados? Agora falta a gente ver o estudo de caso, né? Agora, acho que o que fica mais evidente nesse ponto é a importância da escola aprender a fazer um bom estudo de caso e conseguir fazer um estudo de caso que realmente reflita a situação do estudante e o que ele pode, o que ele precisa desenvolver e quais são as intermediações dele. Então tá, primeira lei lida, voltei a aparecer aqui, agora falta só ver o estudo de caso. Fico na dívida aí, tá bom? Valeu.